Olá, eu sou Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro do Senta que lá vem a história. Isso mesmo, nós vamos contar a história da Daisy, mas antes, roda a vinheta. Bora lá, pessoal, já vou perguntar logo de cara, você é inscrito no canal? Não? Então aproveita que o momento é agora. Ative o sininho das notificações, se inscreva, claro, deixe o seu like que super me ajuda e compartilhe, pessoal. Compartilhe para mais pessoas, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo aqui é legal e que mais pessoas possam então conhecer as histórias reais de adoção aqui no nosso canal, ok? Bem, hoje eu quero deixar uma indicação aqui para vocês. É sobre destituição do poder familiar. A Daisy relata sobre isso, que o abrigo está cheio de crianças e nós temos que entender que o porquê que aquelas crianças estão lá e ainda não estão para adoção. A destituição do poder familiar é exatamente isso. Vai explicar para vocês quando a criança é retirada da família biológica e vai então para o abrigo, o que acontece? Tem um processo todo por trás, né? Não só chega lá e já vai para adoção, não, tem um processo. Então, o conhecimento do que é a destituição do poder familiar é muito importante. Então, eu indico que vocês assistam esse vídeo que nós temos aqui no nosso canal, para que você então consiga entender um pouco mais sobre a adoção. Hoje a história está maravilhosa. A Daisy se emociona ao contar a sua história e nós que também estamos vendo também nos emocionamos, assim como o esposo dela. Então eu já te indico a pegar um lencinho porque você vai precisar. Bora lá ouvir a história da Daisy? Senta que lá vem a história. Olá pessoal, em primeiro lugar eu quero agradecer a Ângela pela oportunidade que ela me deu de contar minha história de adoção. Eu tenho 5 filhos e eu tenho 4 filhos adotados, cada qual com suas diferenças e suas experiências. E eu quero começar dizendo que eu sempre aconselho as pessoas a adotar. A adoção é um privilégio. Eu tenho na minha família uma experiência de uma irmã adotada e sempre foi muito especial. Eu sou a caçula e depois veio ela e nunca me trouxe nenhum tipo de problema, ao contrário, com relação a ciúmes e essas coisas todas que as pessoas falam com tanta naturalidade, mas não existe nada de natural nisso. O meu primeiro filho, eu não tenho muito o que dizer a respeito do processo, porque foi uma adoção diferente, porque ele é meu sobrinho, foi uma questão familiar que eu, como solteira, adotei quando ele tinha 9 anos, hoje tem 46 anos. E então foi bem diferenciado e foi há muito tempo atrás, né? Mudou-se muito todo o processo de adoção. Depois que eu adotei o Sidney, eu fiquei grávida e engravidei da minha filha Jaqueline, que hoje tem 31 anos de idade. Quando ela completou 5 anos de idade, quando eu conheci o meu marido, voltando um pouco atrás, eu já tinha então um filho, né? E aí nós nos casamos e mudamos a documentação para que ficasse no nome de nós dois, porque ele seria o filho de nós dois. Nós tivemos a Jaqueline depois de um tempo de casados e nós sempre conversamos que nós íamos ter apenas uma filha biológica e nós íamos adotar outra criança. Quando ela completou 5 anos, nós começamos a iniciar o projeto de adoção. A princípio nós queríamos uma menina para fazer companhia com ela, tal, e iniciamos. Fomos no fórum, na vara da infância, e começamos o processo de adoção.
falamos com o psicólogo e conversamos com assistente social, enfim. O nosso perfil, a princípio, a preferência era para o menino, mas nós abrimos. E aí, então, acho que foi mesmo ali, na época, aconselhou a gente visitar. A gente tinha um conhecido, né, que gerenciava, que cuidava de um orfanato em São Caetano do Sul, em São Paulo. E aí o meu marido e a Jaqueline, nossa filha, estava com 5 anos, eles foram conhecer o orfanato e foram dar uma olhada lá, como é que seria. As pessoas romantizam demais o orfanato, né? Parece que você vai chegar lá e tem várias crianças que você pode levar para casa, todas elas, mas não é assim. Tem muitas crianças, mas a maioria delas não são disponíveis para adoção. E aí esse nosso amigo mostrou para o Rogério 2 meninos que estavam já com a guarda destituído, né, do pátrio poder, que é quando documentalmente ele está disponível para adoção. Os pais biológicos já não têm mais direito sobre aquela criança. E aí eles conheceram o Lucas. Eles não quiseram que eu fosse, porque como eu tinha essa visão romantizada e muito apegada à criança, meu marido ficou com medo de eu querer adotar todas as crianças que tinham lá. Só que ele voltou para casa e ele ficava o tempo todo falando do Lucas. Porque o Lucas é assim, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E aí ele perguntou, você quer ir lá conhecer? Eu falei, quero ir lá conhecer. Aí fomos, nós 3, conhecer o Lucas. Chegamos lá, a pessoa que cuidava, que era esse nosso amigo, ele não fez nenhum tipo de facilitação, nada disso. Ele nos aconselhou, vá até a vara onde está os documentos do Lucas e se coloca à disposição dizendo que vocês estão interessados em adotá-lo. E aí nós fomos. Aí nós passamos o dia inteirinho, eu e meu marido lá, para entrar no encaixe de atendimento da psicóloga, da assistência social. E aí nós ficamos lá. Aí finalmente ela nos atendeu e ela nos deixou claro que o Lucas era uma criança considerada doente, né? Uma criança doente. E aí, até por conta disso, que até o momento não tinha ninguém interessado, né? E aí nós falamos, não, nós queremos entrar no processo de adoção, nós queremos adotar o Lucas. Antes disso, ele passou uma semana conosco naquele processo do final do ano, que o orfanato, a lei permite que eles deixem para o casal, para a família que queira, ficar uma semana, passar uma semana lá para ter contato com outras famílias. Não necessariamente que irão adotá-las. E ele passou essa semana com a gente. Foi muito difícil para mim, quando terminou essa semana, eu ter que devolvê-lo para o orfanato. Mas nós tivemos que fazer isso. Quando chegou na semana que vem, aí na semana seguinte, nós fomos lá no fórum. E aí, o que aconteceu foi que a assistência social, o juiz estava lá no momento, ela foi lá falar com ele e ele liberou de nós pegarmos a guarda provisória, né? É assim que funciona. E aí saímos de lá, fomos pegar o Lucas no orfanato, foi uma alegria imensa. Ele recebeu a gente bem, mas ele era muito pequeno, ele tinha 1 ano e 4 meses, né? Não entendia muito bem, mas ficou feliz, nós fomos para casa tudo felizes e entramos então no processo. À medida que você tem a guarda provisória, você entra no processo da adoção definitiva. Durou 2 anos e meio, mais ou menos. Foi muito angustiante, né? Você sempre fica com medo, mas eu e meu marido achamos que valia a pena. Que valia a pena a gente passar por isso pelo Lucas. Quando saiu a guarda definitiva, depois de 2 anos e meio, você pode mudar o nome do seu filho. Mas como o Lucas já tinha 1 ano e 4 meses, já se reconhecia como Lucas, nós gostamos muito desse nome também, nós decidimos não mudar o nome dele, o primeiro nome. É claro que depois saiu uma certidão com o seu nome, com o nome do seu marido e o nome que você desejasse dar para o seu filho. E aí não tem perigo nenhum de tirarem a sua criança, em hipótese alguma. E assim foi com o meu primeiro filho. Hoje ele tem 26 anos, ele foi diagnosticado há 2 anos atrás, mais ou menos, com o diagnóstico do transtorno. Ele tem autismo, né? Mas é um menino maravilhoso, ele trabalha,
que é um menino ótimo. Menino não, um homem, né? Um homem de 26 anos já. Pra gente sempre é menino. Quando o Lucas tinha mais ou menos uns 12 anos, uns 12, 13 anos, nós achávamos que nós não íamos mais adotar nenhuma criança. A gente estava com a minha mãe em casa, já adoentada. Uma das terapeutas, essa é a terceira adoção, uma das terapeutas que cuidava da minha mãe, ela nos contou a história de uma moça que ela cuidava na PAI, que ela tinha engravidado. E que ela já era uma pessoa que não tinha ficado com a família a rejeitou, e uma pessoa já cuidava dela. E essa pessoa que cuidava dela não tinha condições nenhuma de ficar com os bebês, e eram gêmeos. E contou isso para nós, que no caso ia se disponibilizar para adoção. Eu e meu marido resolvemos, nós queremos adotar. Isso era em novembro, outubro, e as crianças nasceriam em abril. E aí nós ficamos aguardando as crianças nascerem, então a gente muito empolgado que as crianças iriam nascer. Eu sabia que era gêmeos, mas não sabia o sexo, nada. Quando chegou em abril, eles nasceram, os pais biológicos, que seria essa moça que tem uma certa dificuldade intelectual, e o pai biológico já era uma pessoa bem idosa, eles não cuidaram direito não cuidaram dos bebês quando saíram do hospital, e os vizinhos chamaram ali, tiveram uma ação dizendo que se vocês não levarem para o hospital, nós vamos chamar a polícia, enfim, fazer as coisas, porque as crianças não estavam sendo cuidadas. Eles foram para o hospital. Essa família, essa mulher que cuidava dessa moça, da mãe biológica deles, entrou em contato novamente conosco, perguntando se nós ainda queríamos as crianças. E aí nós falamos, não, nós queremos as crianças. E fomos lá buscar na casa dessa mulher, achando que nós íamos encontrar já os dois, que era um menino e uma menina. Mas chegando lá, só tinha menina na casa, porque o menino estava na UTI do hospital, correndo risco de vida. E aí fizemos um documento. Naquela época era possível fazer esse tipo de adoção. Ou seja, a mãe biológica escreve, ou o pai biológico, os dois, faz um documento dizendo que eu estou doando os meus filhos. Isso era possível. Aí se leva na vara da infância e aí entra em processo normal, né? Então nós não tivemos aquele processo de receber a ligação, entrar. Nós estávamos na fila, assim como nós do segundo filho, o Lucas, nós estávamos na fila. Mas como nós fomos no orfanato e entramos com o pedido, adiantou. Hoje não é mais possível fazer isso, né? Por quê? Muitas pessoas dizem, não, o processo de adoção é muito demorado, eles fazem tudo para dificultar. Não, eles não fazem tudo para dificultar. Eles fazem tudo para as crianças terem o mínimo de segurança. E mesmo assim acontecem coisas horríveis, né? Todo mundo sabe disso. Então é para a segurança da criança. Eles colocam todos esses parâmetros para que não haja intermediários, porque pessoas más existem em todos os lugares, inclusive quando se trata de criança. Então eles fazem tudo isso mas nós não fizemos absolutamente nenhum tipo de falcatrua, né, da adoção brasileira, nada disso. Na segunda adoção nossa, nós fomos até o fórum, nos colocamos à disposição. Nós queríamos adotar o Lucas e foi tudo em meios legais, deram a guarda provisória, entramos no processo. Durante esse processo de 2 anos e meio, podia acontecer alguma coisa que impedisse? Podia, mas não aconteceu. Nós resolvemos correr esse risco e entramos no processo direitinho até a guarda definitiva, ou seja, o juiz teve condições de avaliar o Lucas, o período que ele ficou conosco nesses 2 anos. Ele fez toda uma avaliação, assistente social também, tivemos visita de psicólogo, tivemos visita de assistente social, tudo direitinho. Das crianças foi a mesma coisa. A mãe biológica fez um documento dizendo que ela estava doando as crianças para nós, que nós iríamos entrar no processo de adoção. E assim foi feito. Então trouxemos para casa apenas a Rebeca e o Arthur estava no hospital. Inclusive,
sendo visitado pela mãe biológica, porque nós ainda não tínhamos o documento oficial para isso. O Arthur ficou... Eles nasceram dia 22 de abril e ele deu entrada no hospital no finalzinho, depois de 15 dias com os pais biológicos. Ele entrou no hospital e ele saiu no dia do aniversário do meu marido, inclusive, no dia 3 de junho. Ele ficou todo esse período no hospital, lutando pela vida. E isso trouxe vários problemas para o Arthur, porque os médicos nos disseram que eles estavam dando todo tipo de medicação para salvar a vida do Arthur. O importante era esse. E aí eles disseram, quando sair do hospital, vocês têm que correr para todos os especialistas para impedir, né, que todas as sequelas que provavelmente ele vai ter. Lá na frente, bem na frente depois, nós descobrimos que o Arthur tem também uma síndrome de deleção do cromossomo 15. Então ele já nasceu com uma síndrome. Só que tudo que ele passou ali no hospital, os maus tratos na época que ficou com os pais biológicos, isso aumentou, isso agravou tudo que o Arthur tem. Então hoje o Arthur, ele tem essa síndrome. Então tem várias coisas que aconteceram com ele que hoje a gente convive, hoje bem mais naturalmente, porque até a gente descobrir tudo isso foram muitos médicos, muitos exames, muitos tudo. Hoje o Arthur, ele anda, mas tem baixa mobilidade, ele não ouve, ele é surdo, mas com implante coclear, né? Foi feito implante coclear, então com o aparelho ele escuta. Ele não fala e tem a questão da deficiência intelectual, né? E nessa síndrome abrange o autismo. Então tem todas essas questões com o Arthur. Então é um menino, uma menina, a Rebeca não tem nenhuma deficiência intelectual, mas o Arthur ele tem. E nesse processo de adoção dos gêmeos, porque nós já tínhamos filhos bem mais velhos, a Jaqueline, filha biológica, e o Lucas, eles já eram bem mais velhos, eles ajudaram muito na criação, em tudo que a gente tinha que fazer, eles ajudavam muito. Porque quando nós decidimos adotar os gêmeos, nós fizemos uma reunião familiar, e eles queriam muito, tanto que quando não deu certo, eles desistiram quando nasceu, foi muito difícil para a nossa família, porque nós já tínhamos nós já amávamos as crianças sem mesmo nem os conhecer. Assim como é uma gravidez. Você não sabe como que é, quem é, nunca viu o rostinho, a gente ama aquela criança. Do mesmo jeito foi a Rebeca e o Arthur. Então, quando eles vieram, foram muitas dificuldades. Nós enfrentamos bastante dificuldades, principalmente com essa questão da saúde do Arthur. Eles vieram para casa muito debilitados, muito. E então tinha todo um esforço para eles alcançar o peso ideal, para o Arthur se desenvolver dentro, né, da síndrome dele, da capacidade dele. Nós tivemos que fazer várias coisas, foi muito difícil, mas valeu muito a pena. Hoje o Arthur é um menino muito feliz, os dois estão com 14 anos, agora dia 22 de abril eles vão fazer 15 anos. A Rebeca está planejando o aniversário dela. Nós temos algumas dificuldades com a Rebeca. Ela também foi diagnosticada com TDAH, o TOD. Mas isso é a vida. Isso é a vida. Isso independente de nossos filhos serem adotados ou não. Nós nunca sabemos como que... O meu marido está gravando, ele está chorando. Então ele está me levando a chorar. Desculpa. E tudo que nós passamos com as crianças, valeu a pena. Valeu a pena com o Sidney, meu primeiro filho, que tem 46 anos, hoje um homem casado, pai de 2 filhos. Valeu a pena com a Jaqueline, minha filha biológica, que tem 2 filhos, meus netos maravilhosos. Valeu com o Lucas, que tem 26 anos, que me ama muito o pai, que tem os problemas dele como um rapaz jovem, com um transtorno, tem dificuldades, mas que nos ama muito e é muito companheiro
cuida muito do Arthur, muito. A gente conta com o Lucas para tudo com o Arthur. O Arthur ama muito ele. O Arthur nos faz ver coisas que nós jamais veríamos se não fosse por causa da síndrome dele. A Rebeca nos faz desconstruir vários pensamentos, vários valores que nós jamais desconstruiríamos se não fosse pela Rebeca. Então nós vemos os nossos filhos, a nossa família, como uma bênção, independente das dificuldades, porque dificuldades todos nós temos e só nos faz crescer. Se você sonha em ter uma família margarina, você vai ficar sempre no mesmo lugar, sempre na zona de conforto. Mas quando você abre a sua mente, abre o seu coração para coisas novas, para pessoas novas, para desafios, você só cresce. E isso faz acontecer um mundo melhor. Porque no mundo tem muita gente sofrendo, tem muitas dificuldades. E nós, tendo esse tipo de visão, nós só vamos ajudar a ter um mundo melhor. Então essa é a minha história. Eu não sigo uma linha tradicional de processo, de entrar na fila e esperar a ligação, aquela coisa tão emocionante, e realmente é muito emocionante. Eu lembro da emoção de trazer o Lucas para casa naquele dia dentro do carro. Ele chupava os 4 dedos. E ele com os 4 dedos na boca no meu colo, é uma emoção muito grande. Emoção igualzinho quando eu tive a Jaqueline, que saiu da minha barriga, mesma coisa, não tem diferença, porque eles são crianças. Eu sempre falo, como eu posso não amar uma criança? Como? São puras, elas não têm nenhuma maldade, elas são totalmente desprovidas de preconceito, elas não avaliam você pelo que você tem, nada disso. Elas só querem amor, só amor. Quando nós adotamos o Lucas e ele veio para casa, porque nós não esperávamos, o Lucas dormiu no sofá de módulo que nós tínhamos, nós juntamos e fizemos um bercinho. Aí durante a noite eu e meu marido íamos olhar ele lá, porque ele respirava tão bem, respirava assim, ele dormia tão tranquilo, e a gente ia ver se ele estava vivo. E ele dormia tranquilo, ele estava em paz, ele estava totalmente confiante que os pais dele iam cuidar dele, como nós fizemos a vida inteira. Então a minha mensagem final, você que está pensando em adotar, que está vendo alguns vídeos, cogitando isso, adote, adote, porque vale a pena, que é um amor inexplicável, é um amor inexplicável, tanto da nossa parte, eu e meu marido, de amá-los, como eles de nos amar. Muito obrigado por essa oportunidade, que isso aconteça e que vocês possam me contar. Então, pessoal, vocês gostaram da história da Daisy? Não foi linda? Eu tenho certeza que vocês utilizaram o lencinho aí que eu indiquei, não foi mesmo? Bem, quero convidar você que é mãe, pai ou filho pela via da adoção e deseja também contar a sua história aqui no nosso canal. Eu peço que você sinalize aqui embaixo nas mensagens "eu quero". Imediatamente irei colocar o meu WhatsApp para que você entre em contato comigo e nós possamos então reproduzir a sua história aqui. Pessoal, por hoje é só. Afinal de contas, cada história é uma história. Um super beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.